Vamos entender hoje uma norma que é a base da segurança para milhões de trabalhadores no campo brasileiro, a NR31. A gente está falando de um trabalho que alimenta o país, que move a economia, mas que, claro, também tem seus riscos. Então a pergunta é: o que existe para proteger toda essa gente? E a resposta é essa aí, a NR31. Mas olha, isso não é só um documento com um monte de regras. É, na verdade, um sistema inteiro pensado para que o trabalho na agricultura, na pecuária, na exploração florestal, enfim, para que tudo isso aconteça de um jeito que preserve a vida e a saúde das pessoas. Beleza, então vamos mergulhar nisso. E o primeiro ponto, que talvez seja o mais importante de todos, é que a NR31 parte de um princípio bem claro. Segurança é uma via de mão dupla, um compromisso de todos. E aqui fica bem visível como essa divisão funciona, né? De um lado, o empregador tem que garantir o básico, um lugar seguro para trabalhar, as ferramentas certas, treinamento. E se algo der errado, tem que analisar para não acontecer de novo. Do outro lado, o trabalhador também tem sua parte. Seguir as regras, usar o equipamento de proteção direitinho e, super importante, avisar na hora se vê alguma coisa errada. E essa citação aqui, ela é poderosa. Ela dá ao trabalhador uma ferramenta fundamental: o direito de dizer não. Se a pessoa sentir que tem um risco sério, iminente para sua vida ou saúde, ela pode parar o trabalho. E isso sem medo de sofrer retaliação. É uma mudança de chave enorme. Ok, essa ideia de responsabilidade compartilhada é ótima, mas como se organiza isso na prática? Bom, a NR31 não deixa essa ponta solta. Ela cria o que a gente pode chamar de um trio de gestão da segurança. E esses são os 3 pilares. Pensa assim: o PGR-TR é um mapa, o plano de jogo da segurança na propriedade. O SESTRA é a equipe técnica, os especialistas que vão ajudar a colocar esse plano em prática. E a CIPATAR é o conselho, o comitê, onde empregadores e trabalhadores sentam juntos para garantir que tudo funcione. E falando do PGR-TR, que é a espinha dorsal de tudo, ele não é um documento que se faz uma vez e se guarda na gaveta. Não, é um ciclo contínuo. Começa identificando os perigos, tentando eliminar o que não dá para eliminar se avalia. Daí cria-se um plano, coloca em prática e fica de olho para ver se está funcionando. Se algo acontecer, se investiga para aprender e melhorar o ciclo todo. Agora, sobre o SESTER, a equipe de especialistas, a norma é bem inteligente nisso. A estrutura não é a mesma para uma fazenda pequena e para uma gigante. A equipe vai crescendo de acordo com o número de trabalhadores. Começa com um técnico em tempo parcial e pode chegar a uma equipe completa, com engenheiro, médico, enfermeiro, tudo para dar o suporte necessário. E para fechar o trio, a CIPATRI. A grande sacada aqui é a participação. Não é o empregador decidindo tudo sozinho. Os trabalhadores elegem seus representantes para sentar nessa comissão, discutir os riscos, propor melhorias. É a voz de quem está lá na ponta, no dia a dia, sendo ouvida. Certo, essa estrutura toda é muito bonita no papel. Mas e os perigos reais do campo? Como é que a norma atua neles? Vamos dar uma olhada em 2 situações bem críticas. Primeiro, um assunto super sério: agrotóxicos. A NR31 é muito cuidadosa aqui. Ela separa bem quem tem exposição direta, ou seja, quem mexe com o produto, de quem tem exposição indireta, que é quem está trabalhando perto ou entra numa área que foi tratada há pouco tempo. E para cada caso, as regras de proteção são diferentes. E mais do que isso, a norma é taxativa em alguns pontos. Tem coisas que são simplesmente proibidas. Ponto final. Menores de 18, maiores de 60, gestantes, não podem manipular esses produtos. Reutilizar a embalagem? Nem pensar. Misturar agrotóxico com gente e comida no transporte? Jamais. É uma lista de nãos que salva vidas. Outro grande risco no campo são as máquinas. E muitos acidentes acontecem na hora da manutenção. Por isso, a NR31 cria uma sequência de passos obrigatória. Tem que parar tudo, bloquear a máquina para ninguém ligar por acidente, fazer o serviço e só depois de colocar todas as proteções de volta e checar se não tem ninguém na área é que pode religar. É um passo a passo para evitar o pior. E a norma não foca só em proibições e procedimentos, mas também em capacitação. Esse número, 16, são as horas mínimas de treinamento que um operador de motosserra precisa ter. Isso mostra o ponto. Para tarefas de alto risco, não basta ter a ferramenta. Tem que ter o conhecimento para usá-la com segurança.
Ok, nós vimos as responsabilidades, a estrutura de gestão, os exemplos práticos, mas quando a gente junta todas essas peças, qual é o retrato final? Qual é o grande objetivo por trás de tudo isso? É exatamente isso. A NR31 vai muito além de uma simples lista de pode e não pode. A ideia é criar um sistema completo que transforme a segurança e a saúde em parte do DNA do trabalho. É construir uma cultura permanente, sabe? Onde pensar em segurança é tão natural quanto pensar na colheita. Mas aí fica a reflexão. A NR31 dá o mapa, dá as ferramentas. Mas só um conjunto de regras, por melhor que seja, consegue criar uma cultura de verdade? O sucesso, no fim das contas, depende do compromisso real de cada um, do empregador ao trabalhador, em fazer dessa letra da lei uma prática diária. E essa é a questão que fica no ar.